Encontramos a mula sem cabeça. Boa noite. Para muitas pessoas, principalmente da zona rural, no período da quaresma, os moradores dos pequenos municípios têm receio de sair à noite, pois dizem que nessa época as lendas viram realidades e muitos levam mesmo a sério, evitando saírem de casa depois das 6 da tarde. O relato que vou lhes contar aconteceu em um povoado no interior da Bahia, bem no sertão. Quem nos conta é Carlos e seus 3 amigos de farra. Agora é ele contando. Eu e meus 3 amigos, Paulo, Rogério e Marcos, fomos para um sítio que meu pai havia comprado. Já era de costume fazermos isso. Íamos sempre os finais de semana para lá, fazer churrasco, beber e aproveitar. Quando estávamos saindo, meu avô disse: "É quaresma, cuidado, pois nessa época as lendas se tornam realidades." Eu e meus amigos rimos e dissemos que eram só superstição das pessoas, que essas coisas não existem. Mal sabíamos que íamos presenciar algo assustador. Chegamos no sítio à tardinha e logo preparamos tudo para o churrasco. E foi aquela animação de sempre. Comemos, bebemos até umas 3 da manhã, quando resolvemos entrar, pois estávamos mortos de cansados e bastante altos. Sexta-feira foi tudo normal, até comentamos sobre as superstições do meu avô. No sábado, acordamos por volta do meio-dia e já começamos a preparar a carne e gelar a cerveja. A noite caiu e com ela surgiu uma linda lua. Ficamos ali, comendo, bebendo e conversando. Foi que, por volta das 2 da manhã, olhei para a estrada de terra que passava na frente do sítio e ao longe, no meio da escuridão, vi uma luz como se fosse uma tocha. Chamei a atenção dos meus amigos para verem também. Aquilo parecia um farol de um carro. Um dos meus amigos disse: "Parece que vem um carro na estrada." E eu disse: "Mas quem será? E a essa hora?" Aquele momento me subiu um frio na espinha, mas não disse nada. À medida que aquilo se aproximava, ficava cada vez mais claro. Já ficamos com um certo medo quando ouvimos galopes e percebemos que aquilo não era uma luz de um carro, e sim uma bola de fogo. Nesse momento, o Rogério gritou: "Gente, vamos entrar para dentro da casa." Ele nem terminou de falar e nós já estávamos lá dentro. Trancamos tudo e ficamos olhando pela fresta da janela. Quando ela surgiu, parecia um cavalo que vinha direto do inferno. Foi quando Marcos falou: "É a mula sem cabeça." "Como assim? Isso não existe." Marcos respondeu: "Como não? Está aí, na sua frente." Eu mal podia crer no que meus olhos estavam vendo. Ela se aproximou da casa com fortes galopes e ficou correndo em volta. Dava para sentir o calor daquela coisa e ouvir os seus relinchos. Parece que ela sentia que estávamos ali e com medo. A mula sem cabeça passou uns 5 minutos rodando a casa até que saiu em disparada para dentro do mato. Percebemos que ela ia se distanciando à medida que diminuía mais o clarão dentro da mata. Nós estávamos aterrorizados e sem acreditar direito no que acabávamos de ver. O Paulo nem conseguia falar nada de tanto medo, pois apesar de duvidar da existência dela, sabemos da lenda
que um encontro com a mula sem cabeça dificilmente se sai vivo. Ficamos trancados, esperando o dia raiar, com muito medo daquilo voltar. A toda hora dávamos uma olhada na janela. Aquilo não era lenda, e sim realidade. Com os primeiros raios de sol, tratamos de arrumar nossas coisas para sair daquele lugar. Era domingo e tínhamos muitos planos para ele, mas naquele momento só queríamos mesmo era sair dali. Não iríamos passar mais nenhuma noite ali. E se aquela coisa voltar de novo? Colocamos as coisas no carro e fomos embora. Nunca descobrimos por que a mula sem cabeça apareceu para aquelas bandas, pois nunca nenhum morador de lá tinha relatado nada a respeito. De onde surgiu aquela besta, não sabemos, mas naquela noite vimos a mula sem cabeça. Boa noite.